Hoje vamos nos adentrar num novo caso que está a abalar o Brasil e que prende a atenção da opinião pública: o julgamento da chamada trama golpista no Supremo Tribunal Federal, STF. Entre os réus está o general da reserva Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, e figura de grande relevância no cenário político brasileiro, sobretudo pela sua proximidade histórica com o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. A defesa do general tenta agora distanciá-lo do antigo chefe do executivo e negar qualquer participação em supostos planos de golpe de Estado que, segundo as investigações, teriam sido discutidos nos bastidores do poder. No segundo dia do julgamento, o advogado Matheus Milanês, responsável pela defesa de Heleno, apresentou uma sustentação oral marcada por 3 grandes frentes de argumentação. Antes de expô-las, o advogado procurou contextualizar a posição do seu cliente dentro do governo Bolsonaro. Segundo ele, Augusto Heleno teve um papel central durante a campanha presidencial de 2018 e também no início do mandato, mas a partir de 2021 teria perdido espaço, sobretudo depois da aproximação do ex-presidente com o chamado Centrão. Para sustentar essa versão, Milanês citou reportagens da época e ainda trouxe à tona o depoimento do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, dado à Polícia Federal, no qual foi afirmado que o general Heleno foi cada vez menos demandado para despachar e assessorar o presidente. O advogado reforçou que esse afastamento está devidamente comprovado e frisou que, se a separação tivesse sido total, o general teria deixado o governo. No entanto, a sua presença passou a ser meramente protocolar, sem influência real nas decisões políticas. Passando à linha de defesa propriamente dita, Milanês organizou os argumentos em 3 pontos principais. O primeiro foi a nulidade pela manipulação das provas. O advogado questionou a forma como foram apresentados os materiais recolhidos pela Polícia Federal, destacando que a defesa recebeu um volume de 80 terabytes de dados, impossível de ser analisado em tão curto prazo, e pediu que todo o conteúdo seja devidamente catalogado e tornado acessível para garantir o pleno exercício da defesa. O segundo ponto foi a nulidade pelo sistema de interrogatório. Milanês argumentou que houve violação do direito ao silêncio, previsto no artigo 5º, inciso LQ 13, da Constituição Federal, e criticou perguntas feitas pelo relator Alexandre de Moraes acerca de postagens em redes sociais que, segundo ele, não constam nos autos, o que configuraria irregularidade. Já o terceiro ponto foi o pedido de absolvição, baseado na negação de qualquer participação de Heleno em transmissões ou reuniões de teor golpista. O advogado ressaltou que o general apenas esteve presente em uma live em julho de 2021, sem exercer qualquer papel de conselheiro político ou de articulador de ações antidemocráticas. Milanês também tratou de outros pontos que foram levantados pela acusação. Rebateu a hipótese de que a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, teria se envolvido em atividades golpistas, sustentando que agentes experientes da instituição consideraram impossível qualquer infiltração nesse sentido. Sobre as declarações públicas de Heleno, em que falava em virar a mesa antes das eleições de 2022, o advogado relativizou as palavras, dizendo que eram, até certo ponto, republicanas e deviam ser entendidas como um alerta de que, depois de uma eventual derrota eleitoral, nada poderia ser feito para alterar o resultado das urnas. Já em relação à chamada caderneta golpista, um dos documentos usados pela acusação, Milanês afirmou que se tratava de um material de uso pessoal, sem relação com conspirações contra a democracia. Além disso, testemunhas como o coronel Hamilton teriam confirmado nunca ter visto tal caderneta em reuniões políticas. Para o advogado, trata-se apenas de alegações desprovidas de base probatória. Este processo é acompanhado com grande expectativa em todo o país, já que Augusto Heleno é um dos 8 réus julgados pela primeira turma do STF no caso da trama golpista. O julgamento teve início na terça-feira, dia 2, e prossegue nesta quarta-feira com as sustentações orais das defesas e a análise dos ministros. Para além das responsabilidades individuais, o resultado pode trazer à tona revelações sobre os bastidores do poder e os limites das instituições democráticas brasileiras nos últimos anos. E agora, deixamos a questão para você que nos acompanha. Qual a sua opinião sobre a defesa apresentada pelo general Augusto Heleno?
Acredita que houve realmente um afastamento entre ele e Jair Bolsonaro? Ou considera que a sua presença, ainda que protocolar, o vincula diretamente aos acontecimentos investigados? Deixe o seu comentário, partilhe a sua análise, dê o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal TV Notícias de Brasil, porque a sua participação é fundamental para que possamos continuar a trazer informações e análises sobre os principais casos que marcam a história do nosso país.